Graça e paz, saúde, amor e prosperidade sobre a sua vida. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Como já diz lá o mineiro, sextou, né? Sexta-feira hoje. Estamos aqui para mais um Por Dentro do Laboratório. Já tem bastante tempo que a gente não faz um tutorial, né? Um Por Dentro do Laboratório. E sempre lembrando, gente, que isso aqui é só um tutorial, tá? E a gente divide aqui entre o Facebook, que é ao vivo, é agora, para você. E algumas coisas a gente divide lá no YouTube. Só que as pessoas lá do YouTube estão cobrando algumas coisas que eu acho que vai contra, não a diretriz do YouTube, tá? Mas vai contra a diretriz de outros profissionais, tá? Então assim, as pessoas assistem aleatoriamente, outros estão na área, outros estão pensando na área. Se você seguir lá no YouTube, lá, HP Mecatrônica, você vai ver alguns tutoriais até bem profundo que a gente já fez aqui, como resets na mão, manualmente, né? Editando manualmente. Você vai ver ali 2 tutoriais ou 3 tutoriais da MS7530. Esses são tutoriais bem longos, tá? Você vai ver ali sobre questão de abertura de central, solda, algumas coisas assim bem leve. A gente tenta, não é que a gente vai ater a informação, as pessoas têm que entender o que é um tutorial, o que é um curso, tá? E o que é uma dica. As pessoas têm que saber entender, saber interpretar o que é isso. Tem profissionais hoje aí, que a gente não vai citar o nome, que o camarada coloca lá informações. Ele coloca parte dessas informações e as pessoas vão teleguiadas por essas informações e ela chega até bem perto de alguma coisa, de algum sucesso. Mas o pulo do gato a maioria das pessoas não coloca lá dentro lá. Não que não seja, mas é porque essa nossa profissão de reparo de central, de injeção eletrônica de modo em geral, eu falo da eletrônica embarcada, ficou um negócio tão corriqueiro, tá? Tão corriqueiro, que eu digo para vocês que tem gente que assiste, que são donos de agência de carro, donos de autopeça, o próprio cliente, dono do veículo, ele assiste, porque ele quer fazer no fundo da casa dele. Eu já me deparei com várias situações aqui na oficina com isso aí. Eu terminar um serviço, eu te digo até o último serviço, sem problema, sem medo de errar. Isso não é remela do olho não, tá, gente? É porque meu olho lacrimeja por causa da claridade. Eu tô sem óculos, você pode ver que eu agora, graças a Deus, eu tô me livrando de uma enxaqueca que eu passei quase 30 dias aí, tá? Há muitos anos que não me atacava isso. Geralmente eu tenho renite, meus filhos todos têm renite, mas a enxaqueca mesmo nunca foi assim tão veraz comigo, ao ponto de eu não conseguir trabalhar, de tanta dor de cabeça. Mas aqui não é remela não, é porque tá lacrimejando os olhos mesmo. Então assim, já me deparei com situações de cliente que deixa o carro aqui, vai lá no YouTube, dá uma olhada lá. Eu lembro que o último caso foi um Corolla, que o cara tinha tirado GNV. Esse Corolla tinha problemas de falha, vários problemas de injeção. E o cliente depois acabou falando pra mim que ele viu lá e trocava-se uma peça e não era tão caro a peça. E porque o meu valor estava tão acentuado. Deixa eu sair do barulho aqui, deixa eu subir lá pra cima. Subir pra cima, né, na verdade. Mas deixa eu mostrar pra você o que a gente tem aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. A gente tinha um camarada aqui que eu filmei várias vezes esse carro aqui, por umas 2 ou 3 vezes. O carro tá pronto. Esse aqui é que o chicote estava todo para fora, tá? O carro tá pronto, tá? Já tá funcionando. O chicote já tá todo acomodado no seu lugar, assim também como a BSM também estava todo aberto. Esse carro aí tem uns 2 anos ou mais que esse carro tá parado, depois de sofrer uma lanternagem de pintura. Só quero mostrar para você aqui o interior do carro. A gente montou tudo. Não sei se vai pegar de primeira, até porque esse carro, quando pararam ele, deixaram ele abastecido no álcool, tá, gente? Então eu tô com ele aqui abastecido no álcool. Não sei se vai pegar de primeira, porque tá sem a partida frio, tá? E tá totalmente no álcool. Então não sei se vai pegar de primeira. Talvez não pegue porque tá faltando. E outra coisa assim, não vai pegar porque tá sem combustível também, tá? O menino falou que ontem Eu tô aqui panguando aqui, mas eu queria mostrar pra você que o carro tá funcionando.
depois de quase uns 2 meses aí parado, mas o menino falou que ontem à tarde acabou o combustível desse carro. Bom, importante é que o nosso serviço aqui tá pronto. Agora a gente vai entrar na seguinte briga, né? A gente não, né? O cliente, né? É sempre assim, né? O cliente trouxe, agora depois do serviço pronto a gente recebe o seguinte comunicado. Eu vou comunicar com o cara que fez a lanternagem do carro pra gente ver como é que vai ficar, porque o carro entrou na lanternagem, pintura funcionando, e o cara me entregou o carro e o carro tava central queimada, painel, chicote do carro tava todo em curto. Enfim, gente, são essas coisas que a gente enfrenta por aí, e muitas das vezes é nesses tutoriais que a gente tenta aí, não é querer ensinar, mas pelo menos tentar aí ajudar os amigos para se livrar de tal situação. Vamos lá, o que a gente tem mais? Tem essa camarada aqui, que o menino tá dando uma olhada na suspensão dela. Eu tô com esse camarada aqui, a central dele tá lá em cima, eu vou filmar ela agora para você. São HB20, que tá com problema de câmbio. Nós temos esse Kia Soul aqui também, tá? Scatruc ferramentas, tá? Chaveiro Kiel, o Aston Silva, Washington. E eu tô com esse camarada aqui também, que tá com problema de caixa. E vamos ver o que a gente consegue fazer com esse camarada aqui. Deixa eu desligar essa bateria aqui, tá? Essa central aqui veio de um outro lugar, e a gente vai dar sequência nesse serviço. Deixa eu tirar essa central aqui, pegar ela na mão. Tá na mão. E é isso, gente. É como a gente estava falando. Então chega essas coisas pra gente. Então sempre tenta entender o que é um tutorial. Então as pessoas estão sempre me cobrando: ah, você não terminou o vídeo. Ah, a gente queria saber como é que faz isso. Gente, existem cursos. Existe aí vários. Hoje tem curso aí de R$150, tá? De tão banal que é esse negócio de reparo de central. Tem curso aí de R$150, você acha na internet. Tem uma galera aí vendendo aí também materiais, sabe, gente? Material para curso, material para reparo de central, que você encontra aí a preço de... Hoje tem para tudo, na verdade tem tudo, para todos os jeitos, para todos os tamanhos, você encontra aí. Eu falo para você com toda a sinceridade do meu coração. Deixa eu apoiar aqui o meu celular. Falo com você com toda a sinceridade do meu coração mesmo. Talvez, eu não sei se é a minha região, possa ser, mas se eu fosse começar hoje reparo de central e montar toda essa estrutura que eu tenho hoje, eu não montaria. Não quero desanimar você, não. Eu quero até te dar uma palavra de ânimo para você. Antes da gente abrir a central ali, pra gente ver algumas coisas, mas eu quero até te dar uma palavra de ânimo para você. E uma palavra de ânimo que eu encontro muito ânimo nessa palavra, né? Jesus, certa feita, em Mateus 7, outra coisa também. Deixa eu falar para você, tem gente que reclama. Olha como que é o ser humano. Esses dias alguém reclamou e falou: rapaz, você deveria ser mais profissional, deixar essa questão de palavra de Deus, às vezes você fala algo filosófico, e se inteirar mais no assunto. Eu falei: amigão, é muito simples, é só você ter um botãozinho aí, você bloqueia. Você sabe por quê, gente? A palavra de Deus é a minha vida, é o meu ar que eu respiro. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não sabem as experiências que eu tive com Deus. Então é o Deus que eu creio. É o Deus que o mundo agora está em contramão com todo aquele que crê. Não está em contramão com Deus, não. Porque ninguém é doido para entrar em contramão com Deus. Ninguém. Não teve um homem que se ateve em querer em contramão com Deus, entrar numa mão com Deus e sobreviveu e saiu ileso. Não tem. Pode passar dias pela misericórdia do Senhor. Pode passar meses, pode passar anos. Mas eu sempre digo que depois de uma curva, sempre Deus está lá.
E você pode ver que a maioria dos acidentes, muito feio, acontece depois de uma curva. Sempre depois de uma curva. A maioria dos acidentes horríveis acontece sempre depois de uma curva. Eu sempre digo que a curva, Deus está sempre depois da curva. Então, queridão, não queira... Se não tá bom para você, se não dá para você assistir, se você não crê no que eu creio, no que muitos crê, cara, é muito simples. Botãozão, pá, bloqueia. Você não vai ouvir o que eu tenho para falar. E o que eu tenho para falar hoje, Mateus 7, versículo de número 7, versículo de número 8. Jesus disse o seguinte: peçam e será dado. Busque e encontrarão. Bate e abre-se-vos-ão, ou abre-se-vos-á em algumas traduções, ou a porta estará aberta. Em algumas outras traduções, mas possivelmente na NVI. E Jesus continua falando, no versículo de número 8 de Mateus, no capítulo 7, ele fala o seguinte: pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. E depois ele continua, né? Ele vai até lá no versículo 25, por aí. Mas eu vou ater somente nesses dois versículos de Mateus 7. Peça, busque e bate. Você tem buscado? Você tem pedido? Você tem batido? E para não ficar só nas minhas palavras, isso tudo aqui é uma busca inconstante. É inconstante. Entendeu? Porque não tem uma constância, não tem um horário, né? Porque quando é constante, constantemente, é quando você dedica aquele dia todo. Não, aqui a gente não dedica o dia todo, é por isso que é inconstante. É uma busca inconstante, porque hora você está numa central, outra hora você está no carro, mas existe sim uma regra para que tudo isso se aconteça. Por isso que eu disse no começo que se eu fosse montar um laboratório hoje, eu não montaria. É o desgaste mental, não nem o desgaste físico, que é o pior desgaste que se tem, o desgaste mental. Quer um café? Sem açúcar? Servido? É muito grande. Hoje, quase que por causa de internet e outros meios mais, você tem que convencer o cliente. Você tem que consertar o carro e provar para o cliente que o carro dele era aquilo. E muitas das vezes você conserta o carro do cliente, prova para o cliente que é aquilo, aí depois do carro pronto, né, como o pessoal tem um adágio popular aí, sobre depois da onça morta aparece um monte de gente que poderia ter matado a onça. Mas depois do carro pronto, que o mais difícil é o diagnóstico, gente. O mais terrível é o diagnóstico, tá? Então o diagnóstico, por ser muito terrível demais, depois do diagnóstico, aí o coveiro faz, o carroceiro faz, o açougueiro faz, o farmacêutico faz, entendeu? Aí depois do diagnóstico pronto, todo mundo faz. Só que mesmo depois do diagnóstico pronto, alguém vai colocar a mão. E dependendo do cara, se o cara for um coveiro acostumado a enterrar, agora mesmo eu tô com a 5NR aqui, a 5NF, desculpa gente, que eu já botei a mão nessa bicha aqui tentando acelerar, botar ela para acelerar, que eu já perdi os cabelos da cabeça, porque alguém anteriormente foi não sei se foi um coveiro, eu acho que deve ter sido a mão suína, tentou mexer na central antes e rompeu algumas trilhas na hora de tirar a solda e etc. A gente não está falando mal de profissional, eu só estou te falando que hoje o que te faz, Esdon, pensar que você não montaria o que você monta, ou o que você montou? É porque eu venho de uma corrente, né? Eu venho de uma corrente, essa corrente é o seguinte, eu vim da mecânica, gente. Eu vim lá da mecânica de motor, mecânica mesmo, mecânica de correia dentada, de suspensão. Nunca fui bom de caixa de marcha, nunca gostei de mexer com caixa de marcha. Em toda a minha vida, acho que se eu montei meia dúzia de caixa de marcha foi muito, mas eu nunca foi a minha vibe. Eu sempre gostei de preparação de motor, sempre gostei de motor. Mas eu venho da mecânica, e da mecânica a gente veio, né, lá do carburador a gente acompanhou toda a entrada da injeção eletrônica e a gente acabou deparando por dentro do laboratório, Amo o que faço, amo, mas isso aqui, meu irmão, isso tá pior do que tráfico de drogas, entendeu?
E não só para os reparadores que achou dificuldades, mas hoje para o cliente, entendeu? Que o cliente ele acha que tudo é muito fácil demais. E você imagina comigo, eu vou falar para você do que eu estou falando, mas eu vou continuar ainda lá no Mateus capítulo 7, que eu não esqueci. Continue pedindo, continue buscando, porque uma hora a porta vai se abrir. Eu não sei qual é o seu problema, o que você tem passado, o que você tem buscado, o que você precisa ainda para esse restante. Nós estamos no mês, quase que no final do mês 8 já, ou seja, nós já passamos 8 meses de 2023 e a bagaça desse mundo está de cabeça para baixo, principalmente no Brasil. E quando eu falo de cabeça para baixo, eu falo tanto de ordenanças de família, no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico, que é o âmbito da igreja, entendeu? Isso virou um negócio de que não dá nem para colocar aqui, mas política nem se fala, entendeu, gente? E mês 8, o Brasil está exatamente parado. As coisas estão encarecendo, importação, você viu aqui que já fizeram com importação. Aqui no meu estado tem lugar aí que a gasolina já está 6,40, tá? Isso em alguns lugares aqui, 6,40. Se for lá para Minas, deve estar 7,10 por aí. O Washington Silva que mora em Minas, eu creio que sim. Tem um outro aí que mora em Minas, mas deve estar por aí, que isso depende de região para região, tá? Mas e cada vez mais difícil. E por falar em política, tá aí o nosso vereador da Serra, o William da Elétrica. E eu cobro porque eu votei, né? Então é bom que eles participem aqui por dentro do laboratório, né? O William é um amigo em comum, um profissional da área também, um exímio profissional. Mas hoje ele está como vereador e tem uma boa representatividade aqui na área da Serra. Não estou rasgando seda, até porque eu detesto política. Então eu já estou falando logo para um vereador que está aqui dentro. Entendeu? Está acabando de assistir a gente aqui, o William, mas tem mostrado serviços aqui na área da Serra e a gente depende. É da política, sim. Eu detesto política porque discutir a política, não que eu não gosto de política. Eu até gosto de estudar não só a política interna, como a geopolítica, né? O que acontece em torno, o que acontece no mundo, e você vê aí que o negócio está perigoso até para um político. E eu peço que você ore pelos políticos, que você guarde, principalmente os políticos, que não vou falar aqui de esquerda, direita, centrão, nada disso. Eu vou falar para aquele que ainda guarda o bom senso, aquele que está lutando ainda pelo seu bairro, aquele que está lutando pela sua comunidade, aquele que está lutando por um Brasil melhor. Então, gente, ore para que Deus dê força a esses caras, porque estão diminuindo, você vê que está apertando. E a tendência não é acabar com o bolsonarismo. Ah, coitados, a tendência é acabar com o bom senso. E quando se diz bom senso, é os princípios. Traz princípios esses que você está vendo aí, liberação do aborto, liberação da maconha. Cara, hoje quem está liderando o Brasil, na verdade, quem manda no Brasil, eu sei que é o Senhor Jesus, mas Jesus está permitindo. Hoje, você sabe, cara, que eu vou te falar aqui sem medo de errar, e eu estou falando para muita gente, estou falando para um político que está aqui me assistindo agora, sem medo de errar, por isso que eu estou pedindo para que você ore por eles. Quem manda no Brasil hoje, gente, é o tráfico, é o crime organizado. E quem está na ponta, cá embaixo, tentando fazer alguma coisa, pode ser calado a qualquer momento. Não vê aí o candidato a presidente do Equador, o que fizeram com o cara? Já lá no Equador já foi 2. É isso. Aqui no Brasil, mais atentado. Hoje, cara... Mas nós não estamos aqui para falar de política, eu só peço oração pelos nossos representantes, porque ainda há homens idôneos e honestos ainda que vai fazer diferença. Esses homens idôneos e honestos, a gente tem que tentar que eles permaneçam, que ele entre depois de novo, fazendo uma boa gestão, que ele entre novamente depois para ter uma voz, entendeu? Uma boa representatividade. E qual é a representatividade? Cara, só dele tá lá te representando, tá lá brigando, tá lá dando as caras, tá tirando foto, tá mostrando o que ele tá fazendo. Eu gosto quando o político faz isso aí. Tá bom, William? Faz isso aí. Já tô falando para um vereador, tá aqui nos assistindo, tá?
Faz mesmo, posta mesmo, mano. Posta foto, faça isso mesmo. As pessoas estão vendo que o seu pleito tá valendo a pena, fazendo jus, tá? Ao voto de quem votou, principalmente eu que votei em você. Então, quer dizer, a gente pode cobrar. E político é para isso. Político é para ser cobrado. Se ele está recebendo é porque a gente paga os nossos impostos e tá aí. Não sou contra a política, até porque se eu falar para você, como exímio teólogo, Deus é político, tá? A política veio do céu, a política não veio do inferno, a política veio do céu. Quem pensa que a política é do Satanás está totalmente enganado. Você está atribuindo o que é de Deus ao diabo. A política, ela veio do céu. Tem uma matéria, na verdade, uma vertente da teologia que a gente estuda, que é economos do grego, que se chama economia de Deus, né? Que lá Deus tem a sua patente, tem as suas miríades de anjos, e todo ali rege Deus, o maior, né? Deus é o presidente de tudo, e tem todos os outros seus agregados. E acredite nisso, essas miríades de anjos que são uma representatividade. Então, quando se fala de economos do grego, economia de Deus, você está falando de política. Deus é político, entendeu? Só não sofre influência de ninguém, a não ser das orações do santo. A oração pode mudar o ambiente. Vamos para dentro? Vamos lá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui engraçada. Por isso que eu falo para você que talvez não montaria. Você tem que consertar, mostrar para o cliente. Deixa eu virar a câmera aqui. Para a gente poder mostrar uma coisinha para você aqui. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu tentar aqui. Bom, essa aqui é uma central do HB20 que eu peguei lá embaixo agora, tá? Essa central aqui já tá até aprovado esse serviço, tá? E isso que você tá vendo marrom aqui são os capacitores que vazou. Do outro lado aqui a gente ainda não tirou, mas se a gente lavar a placa bem lavada, a gente vai ver que tem trilhas rompidas, tá? Essa aqui é do HB20. E tem componentes que eu tenho que trocar e depois fazer a gravação. José Adriano Estevão, um amigão, um abraço, querido. Deus te abençoe. Você, a Girlene aí, tá? São amigaços, são parceiros da gente. Tem uma oficina aqui em Laranjeiras, mas são cidadãos de Guarapari. moram bem. Deus que abençoe você, Deus que abençoe sua família. Adriano, Deus que abençoe a Girlene. E nós temos essa outra aqui que eu acabei de abrir aqui agora, você ouviu o barulho da máquina. Não é tão fácil de abrir assim, mas como ela já veio aberta, todos esses pontos que você está vendo aqui, amarelos aqui, gente, ó, foi aonde o capacitor, que é esse camarada aqui, ele estoura, entendeu? Ele estoura, você está vendo aí que ele está com líquido por baixo. Quando você coloca o ferro de solda em cima disso aqui, isso cheira amônia muito forte, tá? Tá aqui. É aqui que está o X da questão. É um carro que não é fácil de conserto, mas o cliente pediu para que fizesse primeiro um orçamento. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui alguns pontos. Deixa eu pegar a própria tampa aqui. Deixa eu dar um zoom aqui no meu celular, que pelo zoom do celular você vai conseguir ver, entendeu? O que eu quero te mostrar agora para você. Veja bem. Quando esses camaradas aqui, ó, estoura, quando eles vazam, você pode ver, olha aqui como é que tá a prata aqui, ó, tá vendo? Aqui prata, tá? Aqui prata, isso a gente chama de ilha. Olha essa como tá escura, essa como tá escura, essa como tá escura. Olha aqui em volta essa aqui como que queimou, tá? Essa aqui para baixo aqui, ó, os pontos amarelos aqui, tá? Gente, isso é um tutorial, eu não tô ensinando ninguém a fazer nada. Até porque depois tem que trocar os arquivos dos dois processadores que estão aqui, ó. Esse é o processador 1, entendeu? Que é da caixa, geralmente o processador do lado esquerdo é o da caixa, lado direito é da injeção, tá? Lado direito é da injeção. O que mais, Ezio? Quando ele estoura, veja como é que ficou a placa aqui, ó. A placa ficou toda amarela, tá? Eu abri essa placa agora, tá vendo? Isso aqui é porque o capacitor vazou. E quando ele vaza, isso aqui dentro aqui, que a gente chama de eletrolítico, porque por causa dos elétrons, e aqui dentro, a fórmula dele aqui dentro aqui é um invólucro, um enrolamento, né?
e aqui dentro ele tem o que eu posso dizer para você, um líquido aqui dentro, que faz a sua capacitância, né? E essa capacitância aqui, ela é uma 35 volts por 100 farads, ou microfarads, como que se queira, né? Dizer. Quando esse camarada estoura, deixa eu mostrar mais aqui para você, gente. Aqui, ó. Olha aqui para você ver. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se eu encostar, porque o ferro de solda tá frio, tá igual o carro que eu fui funcionar lá embaixo agora, não tinha gasolina. O ferro de solda tá frio, mas se eu encostar aqui já vai subir uma fumaça aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente tem que limpar tudo, tá vendo? Aqui tem uma ilha. Se você ver aqui, ó, aqui tem uma ilha, gente, ó. Tá vendo? Tava debaixo da sujeira. A gente tem que ver se essas ilhas não foi afetadas, e muitas das vezes elas partem. Aí você tem que refazer a ilha, tá? E quando partem de um outro lado, ou seja, se partiu dependendo do que foi nesse componente, o componente está comprometido. Na certeza que não é só um só que vazou, não. Esse aqui o principal que é da injeção, esse aqui o principal da injeção, ele também vazou, tá? Ele também vazou. E esse aqui são os principais da caixa, certo? Então tem todo um trabalho. É só trocar capacitor? Quem dera, se fosse só trocar capacitor era muito fácil demais, até porque os capacitores têm que ser originais. E eu estou mostrando para você aí, não são duas caixas distintas, só uma do HB20, que é essa que está aqui. Deixa eu diminuir aqui, que está aqui. Essa aqui é uma Aquefico, aquela ali também é uma Aquefico, tá? Mas essa aqui é uma 17.9.12 e essa outra aqui é uma Aquefico também, porém essa aqui é uma 79.8, tá? Todas as duas têm dois processadores, tá? Todas as duas têm dois processadores, cada um diferente do outro na sua forma de fazer leitura, mas a gente aqui foi o precursor aqui na Serra de fazer o reparo nesse tipo de módulo do câmbio, tá? Esse aqui tão aqui não é por causa da injeção, esse aqui tá por causa do câmbio, aquele tranco que dá no câmbio, tá? Lógico que a gente deixa uma ressalva, porque tá sempre acusando lá as válvulas solenoides. E tem gente que faz o caminho contrário, manda abrir a caixa, troca a solenoide, troca o flat que tem lá dentro lá, que controla a solenoide, é um flat mesmo, é como se fosse um cabo como esse aqui, ó. Porém ele é transparente, que é mergulhado no óleo, tá dentro da caixa de marcha. Tem gente que manda trocar o óleo, é caríssimo para trocar esse óleo, né? O Adriano, né? José Adriano Esteves, mexe aí com troca de óleo lá na sua empresa. Eu não mexo com troca de óleo aqui, tá, gente? Mas ele mexe com troca de óleo, sabe o valor que é a troca de óleo de uma dessas caixas, tá? As caixas são iguais, uma da outra. Até porque uma é da Hyundai e outra é da Kia, mas as fábricas são as mesmas, tá bom? A Hyundai e a Kia são as mesmas. A diferença só é em carro, assim como a Peugeot e a Citroën, a fábrica é a mesma, só diferencia os carros. Mas vamos lá, gente. Temos aqui uma outra temida ME7530, tá? Aqui é uma BF. Essa central aqui é de um polo, tá? Que queimou por causa do corpo e por causa de lâmpadas xenon. Não aceita xenon esse tipo de carro, tá? A gente tem feito aí um material, uns estudos, nós temos aí praticamente um curso. Se você for lá no HP Mecatrônica, lá no YouTube, a gente tem um curso dessa central no carro. O que você tem que corrigir no carro para que prevaleça a garantia dessa central. Se você não seguir a risca, você vai ter problemas. Eu tenho uma meia dúzia ali no canto. Algumas deram recuperação, outras não dá, porque quando queima um microcontrolador, o microprocessador, às vezes trocar o micro fica o valor de uma central, não compensa, eu peço ao cliente para comprar outra. Você troca, eu troco, gravo, transformo, faço muita coisa, mas quando chega aqui você tem que pegar de uma central boa, e quase sempre você vai ter problema em achar uma central boa para arrancar um micro desse. Se ela tá boa, é melhor você vender para o cliente. Outro sim, gente. Como que a política influencia nas coisas que a gente faz? Exemplo é o celular que você está me ouvindo agora. Com certeza você deve estar ouvindo do seu celular, tá? Tem outro amigão aí, o WS Imagens, tá ouvindo a gente, tá? Aqui do norte do estado.
Esse aqui é o... existe o rei do gado e existe o rei do café. Gente, aquele processador que você tá falando agora comigo aí por dentro do seu celular, e esse processador que eu mostrei para vocês aí, todos esses processadores ali, se precisar de trocar, a gente tem um problema. Porque todos esses processadores eram fabricados na Ucrânia. Você riu, né, amigão? Até sábado que vem, Colatina, se Deus quiser, e a minha rinite me deixar em paz. Até sábado que vem, Colatina. Gente, é feito foi a fábrica desses componentes foi destruído na Ucrânia. E pensa você que está faltando esses componentes no mercado. Olha o que uma guerra, uma política, um país, um homem é capaz de fazer. Você reparou que o seu celular ficou um pouco mais caro? Você reparou que alguns eletrodomésticos, só o celular não, tem secador de cabelo que tem microprocessador. Micro-ondas tem microprocessador. Agora tem os microprocessadores de primeira qualidade, de segunda qualidade e terceira qualidade. Aí o que aconteceu? Esses microcontroladores estão sendo fabricados agora pela China. Entendeu? E os melhores mesmo, ST, Infineon, entendeu? Farshield, outras marcas famosas, Philco, Hitachi, outras muito mais, Motorola, a fábrica era na Ucrânia. E essa fábrica ela foi destruída na guerra. E a gente está tendo dificuldade de achar microcontroladores para trocar da central. Aí quando você pega o microcontrolador daquele ali, para trocar, você imagina aí você arrancar aí do microcontrolador, dependendo do microcontrolador aí, 280 pernas para você soldar. Aí quando você solda, vai gravar, ele não grava. Aí você arranca fora, coloca outro, vai gravar, não grava. Então é um desperdício de material. É complicado demais. Eu ia pegar uma ali agora que eu ia mostrar para você que 000 não gravou. Foi comprado novo. Mas Esdo, onde você comprou? Eu compro geralmente aqui no Brasil. Esdo, mas você reclamou com o cara? Tem uma garantia? Não tem garantia. Porque chega lá, eu até entendo o lojista, até entendo. É igual aeromodelo. Você comprou um aeromodelo, seja lá o preço que for. Você deu aí 10 mil, 15 mil no aeromodelo, dependendo, né? Sei lá. Tem um aeromodelo mais barato, com certeza, né? Mas você fez o primeiro voo, ele caiu, você perdeu o dinheiro, porque você vai reclamar com quem? Se você reclamar com o cara que fabricou o motor, ele vai falar que você regulou mal, a gasolina era ruim. Se é metanol, ele vai falar que o metanol estava batizado. Se é a bateria, o cara vai falar que você carregou a bateria de níquel cádmio, ou uma bateria, pode ser aí qualquer bateria que você vai carregar, entendeu? Qualquer bateria que você vai carregar. Geralmente a gente voava níquel cádmio, né? Hoje a gente voa Life, né? As baterias mais seguras é a Life aí. O cara vai culpar que é a bateria que você não soube carregar no seu carregador. Quando é o transmissor, né? Porque tem um rádio, o TX-RX, que é o rádio transmissor. Ele vai falar que o transmissor estava ruim. Ele nunca vai falar que o material que ele fabricou é ruim. Assim é o componente. O cara vai culpar a sua solda, vai falar que você embolou a solda, fala que a placa estava ruim. Não existe garantia para esse tipo de coisa. Você fica no prejuízo. E não é um prejuízo de 20 reais, 30 reais, sabe? Gente, tem microcontrolador desse hoje aqui, cara, que dependendo do microcontrolador, ele custa 300, 380, 400, 450. Você imagina? Você compra 3 desse aí. Vamos botar 300 reais, vai dar 900 reais. Você paga mais 80 conto de frete, entendeu? E você botou os 3 e os 3 não funcionou. Você ficou no prejuízo de 1.000 reais. Simples assim. Então é por isso que eu falo para você que eu pensaria 2 vezes em montar um laboratório. Porque muitas das vezes você pega uma pastilha de freio, coloca ali, acabou. Você ganha pouco, mas é um pouco que se a pastilha for uma marca boa, talvez o inconveniente que vai ter, ela vai ficar sujando a calota ou a roda do carro, porque não se usa mais alguns componentes, né? Tal qual o amianto em algumas pastilhas, o que fazia não sujar era o amianto. Então tem algumas pastilhas que já não se usa mais o amianto. Então o inconveniente é isso aí. Você faz uma troca de óleo, se você souber a tabela do óleo, a aplicação do óleo, o óleo correto, não tem volta, a não ser que o carro do cliente vaze
Agora isso aqui não, isso aqui é uma faca de 2 gumes toda hora. Isso aqui toda hora você tá com a pressão alta, ou então a diabetes sobe, porque toda hora que você abre uma central dessa aí você tá correndo risco. E fora, gente, eu abri essa central agora aqui para você com muita facilidade, porque eu já fiz um pré-serviço nela, fui no carro, testei. Entendeu? Fui no carro, testei. Você vê que os 2 carros estão aqui porque eu pedi os 2 carros, porque não vale a pena você ficar indo no carro. Essa outra aqui eu vou começar a fazer agora. Daqui a pouco eu vou filmar aí uma segunda parte para você. Mas essas são as dores do laboratório. Quais as outras dores? As outras dores são essas. Isso aqui é material de estudo, anotações de materiais de estudo de ontem. Entendeu? E exatamente é material de estudo para aquelas centrais ali. Isso aqui é material de estudo. Entendeu? Tudo isso aqui é material de estudo. A gente vai estudando, vai tirando foto, imprime para a gente poder ter uma melhor. Aí a gente já está ficando, né? 50 anos nas costas. É isso aqui que eu tenho que fazer. Entendeu? Por isso que eu te falo para você, o cliente, por mais que ele vá assistir o YouTube, cara, ele não vai meter a mão não. Entendeu? Ele não vai meter a mão. Por mais que ele vá assistir o YouTube, ele não vai querer meter a mão. Entendeu? Ainda que ele compra lá os capacitor na internet aí, vende micharia, ele tem que saber isso aqui, ó. Fazer a gravação. Entendeu? Aqui, ó. 1798, que é Hyundai Kefiko 798. Isso aqui é o boot para eu poder depois trocar os arquivos. Ele vai ter a manha de trocar um arquivo desse? Ele não vai ter, então eu não se preocupo muito com essa ideia de que o cara lá no YouTube existe. Entendeu? Esse aqui é outro material também que a gente está fazendo aqui. Isso aqui, um dia que eu estava nervoso, eu dei uma pesada aqui na tela. Brincadeira, gente. Isso aqui é o pixel que tá começando a apagar. Aí a tela fica assim. Mas está dando pra gente trabalhar. Isso aqui é outro material de estudo também. Então a gente estuda toda hora, a gente não para de estudar. Você está ouvindo aí o saxofone, né? Lá no final. Isso é para manter a gente calmo. Então tá aí, por dentro do laboratório de hoje. A gente vai começar no sextou daqui. Começar agora a acertar essas centrais. E essa central aqui, eu começo acertando ela de um modo bem peculiar, bem legal. Entendeu? E deixa eu tentar filmar para você o modo peculiar que eu começo com essa central aqui. Deixa eu descer aqui que eu vou mostrar para você como é que eu começo a consertar uma central dessa. Essa aqui. Essa aqui que está na minha mão. Eu começo no modo muito peculiar. E já que é do HB20 ali, tá? O cliente já aprovou o serviço. Até porque se ele não vou falar que ele não faz com a gente, não faz com ninguém, é porque o nosso preço realmente é imbatível. Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui como é que eu começo a consertar esse tipo de central. Deixa eu virar aqui a câmera. Eu tenho que ter cuidado porque esse tempo atrás eu quase que eu coloquei meu telefone debaixo da água. Mas eu começo assim, gente, ó. Vamos lá. Eu começo isso mesmo que você tá vendo aqui, ó. É água. Água. Vovó dizia que a água lava tudo, só não lava a língua dos maldosos. Eu coloco veja, eu coloco qualquer outro tipo de ou até mesmo detergente comum, entendeu? Mas eu começo assim, ó. O primeiro conserto é que eu tenho que tirar da placa toda a contaminação que foi dada por causa do vazamento do capacitor eletrolítico. A primeira vez que eu fiz um vídeo desse, uma galera ficou doida comigo, entendeu? É porque a galera nunca pensou, e gente que conserta a central tem 200 anos. E o cara fala que lava isso contínuo e tem maior dificuldade, porque além de conduzir, tá, gente? Pode usar veja bastante, porque veja é barato. Não economize. E é assim que eu começo a consertar uma central dessa. Você pega um pincel, que é a cédula do pincel, tá? A cerda, né, do pincel, seja uma cerda bem macia. De preferência essa aqui é de pelo de animal. Eu não vou saber te falar precisamente como pelo de animal, mas geralmente de crina de cavalo quando eles desbastam, o rabo de cavalo quando eles desbastam, enfim.
mas geralmente essas cerdas são feitas desse tipo de pelo de animal. Então é essa aqui. Eu não uso aquela de cerda de plástico, exatamente por causa das ilhas aonde. E depois eu faço isso aí, ó. Limpo o meu pincel, lógico. Vou diminuir um pouco a água aqui, porque esse tempo atrás quase que eu perdi meu celular, porque eu fui fazer uma demonstração dessa e eu esqueci que eu estava com o celular na mão e enfiei o celular debaixo d'água. Deu para aproveitar que é esse mesmo celular que eu estou gravando com você aqui, tá? E por incrível que pareça, para você ver, né? Esse celular é um celular antigo, é um Samsung antigão. Eu tenho um Motorola ali, eu tenho um Poco ali também, entendeu? Que não tem a imagem que esse celular que tem. Um celularzinho de 128, eu tenho um ali de 256, entendeu? E só de memória RAM ele tem 8 GB. E ele não tem a eficiência da câmera desse celular. Para você ver que nem tudo que é muito forte resolve o problema, tá? Eu tenho esse celularzinho aqui bem antigo, tem muito tempo que ele tá comigo, e eu comprei esse celular exatamente por causa da câmera dele. É realmente o Samsung, ele tem essa força, tá? Samsung trava muito, Samsung tem lá suas problemáticas. Você podia ter comprado um daquele da Apple, você podia ter comprado. Eu não tenho coragem, gente. Eu não tenho coragem de dar mais que 3 mil reais no celular. Não tenho coragem. Não tenho coragem. Nunca. Never. Note. Nunca. Porque ser miserável, cara, não. Não é questão de ser miserável, não. A questão de você dar 3 mil no celular é a questão seguinte, cara. É para trabalho. Não é uma questão de luxo. E outra coisa, o risco de você perder a vida por causa de um celular é muito grande. Então, quando o seu celular é barato, você bota na mão do cara e manda o cara vazar, paga um café pra ele e fala: meu amigo, vai com Deus, Deus que te abençoe. Lógico que não é assim, né? Mas é muito mais fácil você entregar um celular mais barato do que você entregar. Você imagina, cara, você pegar aí, você dá... Pô, você vai comprar hoje aí um 17 da Apple aí, você vai pagar aí 9 mil, 11 mil, depende, 12 mil. Cara, eu não tenho coragem, não tenho coragem mesmo. Aí depois eu venho aqui com o meu soprador. Eu tô trabalhando com 396 graus e eu venho soprando. Eu boto na máxima aqui do sopro e venho soprando. Eu já lavei a placa, já tirei ali aquela mancha amarela que você viu, mas você tá vendo a mancha preta aqui? Essa mancha preta aqui, eu já vou corrigir ela, tá? É a correção que eu tenho que fazer. Aí eu vou dando um jeito de secar a placa, dessa forma que você tá vendo aí, com o soprador mesmo, entendeu? Mas não seria mais fácil você ir lá no compressor e soprar no compressor? Não, gente. Sabe por quê? Se tiver alguma ilha levantada, se eu jogar o ar, dependendo de como eu jogar o ar, essa ilha ela vai sair do lugar. Aí eu perco a referência da ilha. Apesar de que quase todas essas placas aqui eu tenho foto, tá? Eu tenho foto extra, né? Todas essas placas aqui, às vezes antes de mexer eu bato foto antes, entendeu? Fora que eu já tenho no banco de dados ali, no acervo de fotos. Então assim, facilita bastante o seu dia a dia. Mas eu assim não uso, nunca usei para te falar a verdade, o compressor. Depois que uma ilha dessa, eu não tinha foto, uma ilha dessa levantou e eu perdi a referência. E depois eu não usei mais. Mas é isso aí, a placa, agora eu vou deixar ela esfriar e vou soprar do outro lado. Se eu pegar e já virar ela e for soprar do outro lado, como ela tá quente, parece que não, mas são 496 graus. E ela já secou, mas ela tá quente pra caramba aqui. Se eu virar e colocar mais 496 graus, ainda que seja brincando, essas partezinhas aqui, ó, que são esses resistores azuis que você tá vendo aqui, você tá vendo por causa da lente do celular, mas são muito minúsculos demais. Eles podem voar. Então eu espero ela esfriar. E
é isso aí, gente, que temos para dentro do laboratório hoje. Lembre-se de uma coisa: Jesus falou que aquele que busca, encontra, pede, recebe, bate, se abre. Vamos continuar buscando a esse Deus. Vamos continuar aí com fé. Brasileiro na sua raça, tá? Na sua gana, brasileiro nas suas veias. Por mais que nós soframos muito, nós éramos para ser um país muito rico demais, mas por causa de todos esses escândalos, toda essa nojeira, isso sim é uma política demoníaca. Por mais que você esse brasileiro, era pra gente ser um país rico, entendeu? Era pra gente ser um país rico, porque você pensa bem que só da riqueza, da fauna e da flora que nós temos no Brasil é essa competitividade, e a gente está aí perdendo o Brasil pro comunismo. Isso é grave, porque eu tô para lá de Marrakech, gente. Eu estou na saída do deserto. Eu digo que você tem a entrada do deserto, o meio do deserto e o final do deserto. O final do deserto é o final da vida. Mas eu fico preocupado com essa geração, principalmente com os filhos que estão vindo aí. Eu já tenho um neto já. Eu fico preocupado com essa geração que está vindo aí. Essa geração é uma geração, praticamente uma geração suicida. Lamento te falar, porque eles não vão aguentar metade da metade de trabalho, de estudo, de capacidade que a gente teve. Não vão aguentar. São muito fracos demais. A fragilidade que tem primeiro, fraco de mente, a força de vontade, a educação, a bênção. E quando eu digo bênção, é bênção de respeito. Infelizmente, essa nossa geração, eu digo para você que está perdida. Começa pelas músicas que se ouve, começa pelos gostos que se tem. Eu nunca vi uma geração de mulheres, e não é só mulheres menininhas de 12, 13 anos, não, mulheres velhas mesmo, atraída por uma tornozeleira eletrônica. Eu nunca vi uma coisa dessa. Atraída por um bandido de alta periculosidade. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tem mulheres que têm, assim como tem as mulheres que amam a farda, e assim como homens também, que adoram mulher bandida. Relacionamentos abusivos, onde a mulher bota o dedo na cara do cara e manda ele calar a boca. Já não se fazem mais. Essa geração nossa acabou. A geração antiga acabou. Começando pela música. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana próspero, abençoado, para você e para sua família. Vamos manter a nossa fé em Deus. Vamos manter o nosso foco virado para o nosso Deus, tá? E sabendo de uma coisa: só quem pode nos livrar é o Senhor. A política nada pode fazer. Nada pode fazer. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço, um beijo no teu coração.